Oi, que é a Tamiris do Resenhando Sonhos e é hora da gente conversar sobre as melhores leituras de 2021. Já saiu um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas melhores leituras de fantasia, então não vai conter fantasias aqui nesta lista, porque existe uma lista separada para este gênero, que é o meu gênero favorito. Aqui é um mix de outros gêneros, outras coisas, outros tipos de histórias que eu vou conversar hoje pra vocês. E eu acho que pela primeira vez trouxe os meus favoritos ranqueados, tá? Então a gente vai começar da 10ª leitura até a minha melhor leitura do ano. Bora lá? O livro de número 10, então, dos meus favoritos, é Uma Terra Prometida, do Barack Obama. Esse foi um dos poucos livros de não ficção que eu li esse ano. Eu gostaria muito de ter lido mais não ficção, inclusive coloquei como uma meta pessoal aí para o ano de 2022. Eu quero ler um pouco mais de histórias que não são ficção. Mas foi muito interessante entrar dentro desse livro, especialmente depois de já ter lido Minha História, da Michelle Obama. Obviamente esse é um livro mais robusto e essa é só a primeira metade. Vai retratar desde o começo da história do Obama até perto do final do primeiro mandato dele. E é uma história de jogo político muito grande, né? A gente teve, por exemplo, um apelo muito mais emocional no Minha História, da Michelle Obama, enquanto aqui a gente tem muito mais de politicagem, muito mais do cenário interno da Casa Branca. A gente tem menções a políticos brasileiros, temos repeteco de coisas que a Michelle Obama menciona em Minha História, e uma outra visão do Barack Obama aqui sobre alguns aspectos. Eu acho que esse livro, ele é um livro muito legal e muito educativo em várias coisas, independente de você apoiar a figura do Barack ou não. Eu acho que você conhece um pouco mais de como funcionam as coisas por trás das portas, digamos assim, que a gente tem acesso, é muito iluminador. Acrescenta pra gente muito, sabe? E quando eu tava lendo esse livro, algumas pessoas falaram assim: ai, Tami, mas é a visão dele dos fatos, né? E sim, é a visão dele, a biografia dele. Assim como a da Michelle Obama era a dela. E é muito... Eu acho que a gente já vê isso exatamente colocando um do lado do outro, sabe? Algo que ela descreve lá como um acontecimento que super marcou ela. Ele passa aqui numa frase. E óbvio que se a gente tiver o ponto de vista, sei lá, da Hillary Clinton, que interage com o Barack Obama em muitos momentos desse livro, talvez ela pinte o Barack Obama de um outro jeito. Talvez ela coloque falhas no Barack Obama que ele coloca aqui como pontos positivos. Essa é exatamente toda a moral de uma biografia, né? Você contar a história do seu ponto de vista. E essa é uma coisa muito interessante que eu comentei com vocês, inclusive, eu acho que era no The Match do Navegando, né, do Bruno, que todo livro de não ficção, a não ser que ele seja muito... Na verdade, eu acho que todo livro de não ficção, ele vai contar uma parte da história, que ela pode sim ser verdadeira, mas ela ainda assim tem um olhar ali. E esse olhar é da pessoa que tá contando essa história, é do autor que tá escrevendo, que tá reunindo esses fatos. Então a não ficção, ela sempre é um retrato, um recorte de um pedaço da história. E se você quer saber a história por um outro ponto de vista, você tem que buscar um outro ponto de vista num outro livro. Nada é a completude da situação. Mas eu acho que foi muito legal ler esse livro. Com certeza quando sair o segundo vou querer ler também. Eu acho que tem partes do livro que ficam um pouco mais lento ou não é tão interessante, porque são assuntos que não interessam a mim. Por exemplo, ele entra muito a fundo em todos os detalhes da crise do mercado imobiliário que rolou nos Estados Unidos, que é algo que não necessariamente me interessa tanto. Tem toda a parte dos bancos, né, que faliram, e problemas e econômicos, e do fato de que eles tiveram que tomar decisões, emprestar dinheiro, né, fazer essas infusões. Eu acho que eu tirei algumas coisas dali, algumas perspectivas dali, mas se demorou bastante nessas partes, e eu queria talvez focos em coisas diferentes, ou que a história tivesse mais bem distribuída de forma geral. Mas mesmo assim foi uma leitura muito legal. Eu acho que a gente sempre sai de leituras assim enriquecida em informações e inspiração também, porque Barack Obama é uma figura histórica que já tá marcado aí por ter sido o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Eu acho que foi ainda mais interessante, que eu já ia terminar, mas aí, ver toda a parte da luta dele pelo sistema de saúde, tá? Porque a gente tá passando pela pandemia ainda, e o sistema de saúde nos Estados Unidos é muito doido, porque tudo é pago, e a gente teve toda essa questão do SUS aí nos últimos 2 anos. Então tem esse aspecto também que é muito interessante. O livro de número 9 da minha lista é 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse livro aqui é um livro que tava no meu radar há muito tempo, e era um daqueles livros que eu ia postergando ele porque eu achava que ia ser uma leitura difícil.
Mas foi tão tranquilo ler 2001, Odisseia no Espaço, e eu fiquei tão envolvida com essa história. Esse livro acabou pegando o segundo lugar dos meus favoritos aí de Arthur C. Clarke. Eu li 2 livros do autor esse ano, e eu gostei muito dessa história. Eu fiquei com vontade de assistir o filme depois, ainda não assisti, mas vou ir atrás. O filme, ele é muito, aparentemente, ele é muito mais subjetivo do que o livro é, e isso tem até uma rixa, né, porque o C. Clarke no livro dá algumas explicações além do filme. Eu acho que muita gente vem também com essa visão de que vai ser fumaceira e complexo porque viu o filme, mas eu juro juradinho pra vocês que é muito tranquilo de pegar essa história. É uma história que acontece em momentos diferentes, em arcos diferentes, mas quando a gente chega no final a gente conecta tudo. E aí sim, a gente tem um arco final nesse livro, um evento final que ele é fumaceira, mas que ele tá aí pra ser interpretado. Mas não dá pra dizer que o livro todo é. Eu fiquei tão instigada e tão intrigada por essa história que eu comecei a ler ele, e quando eu tava terminando, sabe, o livro. Então foi uma experiência muito doida, muito legal. Acabou marcando aí o meu ano também, entrou pra essa lista e virou aí mais um livro do C. Clarke que eu vou recomendar bastante. O 8º livro dessa lista é Teresa Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Amado. Eu li esse livro para um livro viajante esse ano, foi uma leitura super impactante que eu fiz no começo do ano. Esse livro ficou comigo o ano inteiro, também foi uma leitura do Delmete da Ju. E assim, eu parei muitas vezes ao longo do meu ano pra pensar sobre Teresa Batista, sabe? Foi o meu segundo livro do Jorge Amado. Eu não necessariamente sou a maior fã da escrita do Jorge Amado, e isso é acho que é ainda mais surpreendente, porque eu tenho um pouco dessa sensação, assim, de que eu fico surpresa e ao mesmo tempo feliz, que não é uma coisa que é uma coisa que eu já consegui superar, no sentido de que o sentimento final da história, ele é mais importante se eu tenho alguns problemas ao longo do caminho com o autor, ou se eu tenho alguns problemas ao longo do caminho com o jeito que ele escreve. Enquanto leitora, às vezes preciso compartimentalizar algumas coisas. O estilo de escrita do Jorge Amado não é uma preferência minha, mas eu gostei muito de Teresa Batista. É a história dessa mulher que é uma batalhadora, ela sofre desde muito nova, ela é vendida, prostituída, ela passa por muitas coisas, muitas violências. É um livro com muitos gatilhos também, inclusive tem a pior cena de estupro que eu já li na minha vida, tá? De eu precisar largar o livro e não precisar deixar ele um tempo até eu voltar, porque foi muito desgastante. Mas ela tem uma coisa muito bonita nela, que ela acredita muito no amor e nas escolhas que ela faz pra vida dela, mesmo que pra ela chegar naquele resultado final que ela almeja, que é o que ela acredita, que é o que ela quer, ela precisa passar, assim, por algumas coisas ruins e sofrer algumas coisas, mas ela faz isso acreditando, sabe? Sem nunca perder a força, sem nunca perder a determinação e sempre acreditando, sabe? Então é um livro muito poderoso nesse aspecto, que me surpreendeu bastante e que não era uma expectativa também de um livro que eu fosse gostar e que estaria aqui se eu olhasse pra ele de fora, sem ter lido. Não seria uma previsão que eu faria pros meus melhores do ano, e acabou entrando aqui sim. Em 7º lugar, A Metade Perdida, de Brit Bennett. Esse livro também é uma surpresa tá aqui. E esse eu acho que é uma surpresa pra mim, porque eu li esse livro, eu debati esse livro com os Catarsers, foi uma LC, foi uma das nossas melhores discussões do ano. E eu não pensei durante o ano inteiro em esse ser um dos meus favoritos do ano. Eu não pensei nesse livro como um dos meus favoritos do ano, até porque, se não me engano, eu dei 4 estrelas pra ele. Só que na hora que eu fui montar essa lista, e eu acho que eu sempre falo isso, né, eu acho que os melhores do ano, ele é uma mistura de duas coisas, da performance no livro e da conexão emocional, e eu conversei sobre isso num vídeo de fantasias. Esse livro pipocou na minha cabeça, e eu fiquei pensando, metade perdida, metade perdida, metade perdida, metade perdida, metade perdida. Então, eu tinha que encaixar esse livro aqui. E eu acho que foi ainda mais surpresa, porque na hora de ranquear, ele tava aqui no 7º lugar, ele não tava no 8º, no 9º, 10º, sabe? E outros livros como 2001, ou como, por exemplo, Teresa Batista, chegaram muito mais fáceis pra mim, enquanto uma certeza de favoritos. E eles estão abaixo de A Metade Perdida. Eu acho que esse é um livro que ele teve um momento em que muita gente falou sobre ele. Ele é um livro que tem uma pegada um pouco diferente. Ele é um livro que tem um ritmo e que a história, na verdade, não é necessariamente sobre as personagens que a gente tá lendo,
mas é sobre o mundo que elas estão vivendo e sobre os sentimentos, as relações que elas têm. Porque essa mensagem ela é muito mais importante que o plot da história das duas irmãs que se separaram, né? Porque às vezes você olha pra sinopse desse livro e você pensa, de repente vai ser uma coisa meio suspense, de você saber onde é que tá a outra irmã, do que aconteceu. Mas não, é um drama muito carregado, é uma história que vai caminhar gerações, então a gente vai começar com essas duas irmãs, depois vai passar um tempo com as filhas delas. Então é uma história que, num primeiro momento, apesar dela ter me gerado uma série de debates e eu ter sido confrontada com várias coisas a respeito dela, ela não assentou em mim enquanto uma história favorita. Mas claramente ela me marcou ao ponto de, no momento em que eu sentei pra fazer essa lista, esse livro piscou na minha cabeça muitas vezes e veio parar aqui na 7ª posição. Na 6ª posição, um livro que eu achei que ia ser super comentado esse ano, e não foi muito, mas que foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. É um livro que eu acho que não funciona necessariamente pra todo mundo que gosta de ler ficção científica, porque esse autor, ele tem um jeito muito particular de contar as histórias dele, tá? E tem algumas pessoas que vão gostar mais e outras que vão gostar menos da forma como ele entrega esse conhecimento, tá? Que é Andy Weir com Devoradores de Estrelas. Eu devorei esse livro, tá? Em 2 dias eu fiz essa leitura e definitivamente eu não estava esperando encontrar aqui uma história sobre amizade, porque é sobre o que esse livro é uma história sobre amizade. Você olha pra essa capa, você olha pra sinopse e esse livro é uma história sobre amizade. E é muito doido, tá? É muito doido. E eu encontrei as características do Andy Weir que me fizeram gostar tanto de Perdido em Marte, que é aquela sensação de impotência muito grande do personagem que tá numa situação impossível. E ele tá rindo, sabe? Ele tá tipo, vou morrer, kkkkkk, sabe? Vou morrer, kkkk. É a chuva de informações científicas e teóricas, que é o ponto que separa aqui os leitores. Tem gente que não gosta de ler livros que tem tantas informações assim, tá tudo bem. Mas eu prefiro saber que a história tá embasada cientificamente, que as coisas que acontecem aqui têm um mínimo de lógica e ver isso comprovado através desses fatos nas páginas, do que ficar pensando se todas essas lógicas que o outro tá trazendo são coisas que ele tá fantasiando. Porque eu não tenho conhecimento científico suficiente pra chegar à conclusão de que essas coisas seriam possíveis se ele não me trouxesse as explicações que ele traz, sabe? Eu não tenho esse conhecimento pra dizer, não, isso aqui super poderia acontecer na situação que ele tá vivendo, sabe? E eu acho que tem uma coisa legal dessa trama, a gente tem o fato dele ir relatando as coisas, que também é uma coisa meio perdida em Marte, mas a gente tem aqui esse cara que acorda numa nave de um sono, as pessoas, os colegas dele de nave estão mortos e ele não lembra nada do passado. Então a gente vai andando no livro e ele vai relembrando as coisas de como ele foi parar ali. Aconteceu aqui, tem uma ameaça aqui na Terra de alguma coisa que começou a sugar a energia do Sol. Então ele tá numa missão contra o tempo. E é uma coisa muito doida pensar na logística disso, né? Porque você sabe que a partir do momento em que você vai viajar no espaço, as noções de espaço-tempo começam a mudar e você tá viajando no espaço por um período de tempo, não é o mesmo período de tempo que tá passando na Terra. E aí tem todas essas confusões, né? Mas é um livro sobre amizade. Eu não posso nem falar sobre exatamente o que acontece nessa amizade, porque senão eu vou estragar a experiência de vocês. Mas é um livro mó legal sobre amizade. E eu fiquei com muito medo no final. Pelo personagem, ou pelos personagens que existem nessa história. Eu acho que tem algumas coisas no final que eu gostaria que não tivessem sido tão corridas. Eu acho que a gente podia ter feito o pacing do livro um pouco, o andamento do livro um pouco mais bem distribuído, pra que a gente tivesse mais tempo aqui no final pra resolver algumas coisas, sabe? Enquanto a gente fica muito tempo da história em algumas histórias de conexão aqui, em alguns acontecimentos que podiam ter acontecido um pouco mais rápido, sabe? Mas eu gostei muito de Devoradores de Estrelas. Eu não li Artemis, né, que foi o outro lançamento do autor, porque foi uma chuva de hate em cima de Artemis, mas eu fiquei muito curiosa com Devoradores de Estrelas e fiquei feliz de ter feito essa leitura. Aí, o meu quinto livro, entramos no top 5. Entramos no top 5, também é um livro sobre amizade. E também é um livro que eu não imaginaria que estaria aqui. Olhando pro meu ano, foi uma das minhas últimas leituras aí de LC desse ano, que é Darius o Grande Não Está Nada Bem. Que livro legal esse, gente, porque assim, ele vai contar a história desse garoto. É um garoto que ele tem depressão, ele é um garoto que lida com ansiedade, ele toma medicamento, ele é descendente persa e ele tem uma boa relação com a família de forma geral, ele tem uma irmãzinha que ele adora cuidar, mas ao mesmo tempo
ele não se sente nem americano, nem persa, a relação dele com o pai é complicada, na escola ele sofre bullying, ele é apaixonado por chás, Star Trek e Senhor dos Anéis. E assim, a família dele decide fazer essa viagem pra encontrar os familiares dele que estão no Irã, porque o avô dele tá doente e eles não sabem quanto tempo esse avô tem de vida e eles não conhecem necessariamente a família dele do lado de lá. E grande parte desse livro é essa viagem, é ele conhecendo essa família dele, ele se encontrando, é ele percebendo os aspectos culturais dessa outra metade que ele não conhecia. E é ele fazendo um amigo que vai fazer ele perceber muitas coisas. E eu acho que ter lido uma história sobre amizade, quando qualquer outro autor teria feito disso um romance, foi muito refrescante, sabe? Foi um diferencial desse livro. Eu acho que é uma das melhores retratações de saúde mental que eu li recentemente. A forma como ele enxerga e ele passa pro leitor a ansiedade dele. É um livro super curto, tá? É um livro que tem muitas dessas referências de Star Trek e Star Wars que eu falei pra vocês, e isso costuma me incomodar muito, e aqui não me incomodou, eu dei várias risadas. E é de uma sensibilidade ímpar a forma como o autor trabalha as coisas aqui, tá? Esse livro saiu aqui no Brasil pela HarperCollins. Eu também não ouvi grandes buzz, assim, a respeito. Foi uma adorável surpresa de 2021. E eu quero ler a continuação, que tem a continuação, né, que é Darius the Great Deserves Better. Eu não lembro se tem o The Great, mas é tipo, que ele merece mais, sabe? E aí lá eu sei que tem uma história de romance. Mas esse livro aqui, ser um livro sobre amizade, de ser um livro sobre relações familiares, de ter essas conexões que não envolvem o romance, e especialmente retratar essa cultura dele de uma forma tão bonita, e a parte da degradação, do preconceito, ficar realmente no olhar externo e não nunca da parte do Darius. Foi muito legal e entrou aqui no meu top 5. Aí, no quarto lugar, também um outro livro. Esse meu Melhores do Ano surpreendente, tá? Eu evitei esse livro por muito tempo, tá? Teve uma época que saía tanta distopia, que quando lançava distopia nova eu ficava, nossa, ninguém aguenta mais ler distopia, né? E aí passou. E o quarto lugar dessa lista é Estação 11. Esse livro tá sendo revivido agora por causa da série da HBO. Foi lançado já no momento que vocês estão vendo esse vídeo. E eu tô muito curiosa pra assistir a série. Mas esse livro tem exatamente a vibe que eu descobri que eu curto muito. Que é essa coisa de misturar histórias nada a ver com ter alguém do show business. Aqui a gente tá falando do teatro, mas também tá falando um pouco de filmes. E essa confusão de histórias que não necessariamente tem começo, meio e fim, mas que você consegue fazer algumas suposições no meio do caminho. Aquela coisa que vai misturando, trocando de ponto de vista, e que você vai vendo os personagens fazendo coisas e que você só tem recortes da vida desses personagens, mas que no final tá tudo conectado, sabe? Um negócio meio doido. E eu fiquei muito impressionada com a forma que essa autora conta essa história em tão poucas páginas, passando por tantos personagens em um período tão longo de tempo. E o começo desse livro é assustador, porque é uma pandemia que começou muito parecida com a pandemia de Covid. Então, eu gostei muito dessa história. Eu sei, assim, eu consigo perceber que esse não é um livro pra todo mundo, que vai ter gente que não vai gostar, mas eu gostei muito dessa história, e foi muito engraçado porque eu tava vendo as pessoas que estavam assistindo o trailer, né, e falando assim, gente, eu assisto esse trailer várias vezes, eu não consigo entender sobre o que é a história. É isso, a gente tem vários personagens aqui, mas a gente tem uma pessoa que puxa essa linha mais pra frente. A gente abre com um personagem que tá assistindo uma peça de teatro, e de repente o protagonista cai duro no chão, teve um ataque cardíaco, e aí a gente já pula pra ele, esse personagem ficando sabendo que tá começando uma pandemia, e aí depois a gente já muda pra outro personagem, e aí depois a gente já vai lá pra frente, pra 20 anos depois do que isso aconteceu, e aí começa a dar de volta e vai pra frente, começa a dar de volta, dá pra frente, começa a dar de volta. E eu gostei muito dessa vibe, demais, gostei muito dessa vibe, e a gente acompanha uma sinfonia itinerante aqui também, que é onde tá essa personagem que a gente vai acompanhar por mais tempo, e essa personagem que a gente vai acompanhar por mais tempo tem conexão com os outros personagens, a gente só vai descobrindo conforme a gente vai lendo. E é uma confusão, mas é uma confusão boa, é uma confusão divertida, é uma confusão instigante. E sim, você vai ficar com perguntas, sim, a gente vai ter coisas sem explicação, mas é muito legal, e eu gostei muito dessa história e entrou aqui no meu quarto lugar. No
terceiro lugar, precisamos falar sobre Kevin, o primeiro 5 estrelas que eu li não deu match, que foi no Deu Match do Bruno. E, nossa, como eu gostei dessa história, gente, como eu gostei dessa história, direto ao ponto, a personagem sem o filtro de querer agradar o leitor, dizendo só as coisas certas, assumindo os erros, falando coisas que não são comum da gente ver uma mãe falando, a sensação de que tá vindo algo ruim, sabe? De que tá vindo algo ruim, de que tá vindo algo ruim. E o fato dela fazer isso de forma epistolar, falando com esse marido que a gente não sabe onde tá, o que aconteceu, é muito legal, tá? Eu falei muito sobre ele no vídeo do Deu Match, então se você quiser saber mais, recomendo você passa por lá. Foi um livro que estava na minha estante há bastante tempo, era um livro que eu tinha uma expectativa de gostar, mas ao mesmo tempo eu já tinha lido tantas coisas derivadas de Precisamos Falar Sobre Kevin, que era aquela coisa de tipo, esse livro aqui tem uma pegada, precisamos falar sobre... Esse livro aqui também tem uma pegada. E depois que eu li foi muito... O meu aspecto de visão, assim, de referências, assim, de coisas que foram puxadas desse livro, ou que talvez esse livro tenha puxado de algum lugar também, ela ficou ainda mais ampla, sabe? Mas esse livro aqui é muito bom, tá? É muito bom. E é o tipo de narrativa honesta e franca que eu gosto de ver nos personagens, sabe? E que tem uma coisa muito parecida com o segundo lugar aqui também. Os autores trazerem um personagem que ele não tem o filtro social, digamos assim, sabe? Tipo, eu não vou dizer que essa mãe aqui questiona sua maternidade porque a sociedade quer que a mãe goste de ser mãe e que abrace a maternidade. Então, essa mãe tem que... Tudo que ela pensa de mal do filho, ela tem que se questionar. Não. Aqui não, ela questiona, ela fala, não, essa criança, peraí, eu não queria ter esse filho, né? Não é de repente eu vou amar, não, eu não queria essa situação, sabe? Então essa honestidade de apresentar os fatos sem esse filtro social foi uma das coisas que mais me ganhou aqui, e o final é daqueles finais que você fica, putz, boa coisa não vai dar, sabe? Adorei demais meu primeiro contato com essa autora e fiquei muito feliz de ter feito finalmente essa leitura. Seguindo na onda de leituras francas de escritas francas e honestas, de personagens francos e honestos, Cidade das Garotas, da Elizabeth Gilbert, que adorava surpresa também esse livro. Desde que ele saiu eu tinha ficado de olho, mas ele sempre fugia do meu radar, e esse ano eu li ele. Uma garota que era super privilegiada, e aí aos 19 anos ela é mandada pra Nova York pra morar com a tia, que tem um teatro em Nova York. Ela descobre a vida, e aí ela já tem 80 e poucos anos quando ela começa a responder um questionamento que ela recebeu de uma outra personagem, que é tipo, a personagem pergunta pra ela assim... Qual é o seu relacionamento com o meu pai, né? O que o meu pai era pra você? E aí ela volta no tempo, lá quando ela tinha esses 19 anos, e começa a contar a história dela pra em algum momento trazer essa resposta pra gente. É uma garota que se aventura no sexo, que experimenta coisas, que decide que é bom ou certo pra ela, não necessariamente baseado também nas convenções sociais, que não vai seguir o típico caminho do vou casar, ter filhos e me assentar na vida e não, ela segue muito o caminho dela, que tem a ver com gostar de costurar, de montar looks, de fazer isso, e essa relação que ela tem com essa tia que tem esse teatro e com os pais. É muito legal esse livro também, uma narrativa bastante franca de apresentar as coisas, de questionar o politicamente correto, do que se espera. Tem uma conversa aqui sobre virgindade que é muito interessante, que é essa quebra do meu Deus, perder a virgindade é uma coisa, é um momento épico na vida da mulher, e aí a autora faz toda uma outra abordagem aqui. E eu acho que uma coisa muito interessante também é o fato da protagonista ser muito consciente dos próprios privilégios, sabe? Tipo, assim, eu sempre tive alguém pra limpar as minhas sujeiras, eu sempre tive alguém pra arrumar as coisas atrás de mim. Na época eu fiz isso porque eu era mimada, e na época, e ela, como ela tá escrevendo lá na frente, ela consegue ter um olhar crítico sobre os acontecimentos que ela tá contando, de ações que ela teve, sabe? Então eu gostei muito de Cidade das Garotas, foi um puta favorito desse ano. Aí assim, o melhor livro do ano foi um livro que me deixou completamente em pânico, tá? Completamente em pânico. Um livro que veio do nada. Um livro super curto, que provavelmente é um divisor de opiniões, assim, muito grande também. Eu, felizmente, acho que a maioria das pessoas que leram por indicação minha estão gostando e ficando surtadas com essa leitura, que é exatamente o propósito dela, tá? Porque eu falei no vídeo que eu falei sobre esse livro, eu falei, você não vai ler esse livro pra dizer que você não gostou, porque a história não tem explicação, que eu vou caçar você e a gente vai brigar.
Mas assim, o melhor livro do ano e um dos livros que entrou para meus favoritos da vida, Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. Que leitura doida! Aqui a gente vai conhecer um grupo de mulheres que tá preso numa jaula, de tempos em tempos tem os guardas que fazem a ronda, de tempos em tempos colocam comida pra elas estão vivendo sob luz artificial, e todas essas mulheres são um pouco mais velhas, com exceção de uma personagem, que é a nossa protagonista, é uma personagem que tá na adolescência aqui, e ela começa a questionar algumas coisas, do tipo, ué, mas onde é que a gente tá? O que a gente tá fazendo? Quais são os intervalos de tempo? Como é que a gente entende um pouco do que tá rolando, sabe? Porque ninguém aqui tem memória de como elas foram parar ali, do que aconteceu antes, ninguém sabe onde elas estão, o que aconteceu com o mundo ao redor, se existe um mundo ao redor, se elas estão no experimento, se elas estão numa coisa científica, se elas estão presas pra preservar, experimentar. Elas só estão ali, esses homens não fazem nada com elas, não conversam com elas, não abordam elas não podem se tocar. E aí, um belo momento, as portas desse local vão se abrir e elas vão poder ver o mundo ao redor. E eu não sei qual é a parte mais chocante ou intrigante dessa história pra dizer pra vocês. Se é ver o desenvolvimento delas dentro desse local, se é ver o desenvolvimento delas fora desse local, ou se é contemplar o terceiro ato desse livro, que é incrivelmente triste, angustiante, desesperador. E assim, esse foi o livro em que eu mais me senti na pele de uma personagem a minha vida inteira. Esse foi o livro que eu me senti mais impotente. É uma coisa muito doida de simplesmente você não saber. E você não sabe porque a personagem não sabe pra dizer pra você. E você faz uma pergunta e na outra página a personagem faz a pergunta. E você questiona um negócio, na outra página a autora responde um negócio com uma coisa que a personagem vê. E a personagem tá sentindo uma angústia que você tá sentindo porque você quer respostas e a personagem quer respostas, mas a personagem também não sabe. Então como é que você vai receber as respostas? Sabe? E é triste, triste. Nossa, o final desse livro é muito triste. Tá? Mas assim, vou dizer pra vocês quantas páginas. 188 páginas. 188 páginas de... não sei dizer pra vocês de quê. Mas assim, super favorito. Eu nunca li um livro como esse. Eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. Eu fui catar outras coisas dela, percebi que até pra tradução em inglês é super complicado essa mulher. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler outras coisas, e é uma história muito diferente. Eu já li muita distopia com foco em mulher, com essa coisa de feminismo, mulheres presas, mulheres pra procriar, mulheres com testes, mulheres. Nada chega nem perto da angústia desse livro aqui. Nada chega perto da angústia desse livro. É isso. É isso. Esse é meu favorito do ano. Eu não sei nem expressar direito o sentimento dessa história. Mas é isso. Favorito do ano, favorito da vida também. E é isso, gente. Esses são os meus favoritos de 2021. Se você quiser conhecer meus favoritos de fantasia, clica no card aqui pra você ir conferir. Me conta aqui embaixo nos comentários se algum dos livros aqui bateu, se tem alguma dessas histórias que você ficou intrigada pra ler, se tem alguma coisa na sua TBR já de 2022 que eu quero saber. Estamos encerrando o ciclo de 2021 para começar um novo ano e começar uma nova lista de melhores leituras aí, tá bom? Um feliz ano novo pra todos vocês! Ótimas leituras ano que vem. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva. 2022 vem com muitas coisas legais aí. Deixe seu joinha pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!